Em 1954, um fazendeiro encontrou um esqueleto de uma mulher nas margens de um riacho em Victoria, na Austrália. A polícia começou uma das maiores investigações já realizadas para tentar descobrir quem era aquela mulher e como os restos mortais dela foram parar ali. Mas até hoje ainda não temos respostas. Olá, ouvintes queridos! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e dessa vez o episódio é novo mesmo, né? Caso novo depois de 6 semanas falando da Inge Lotz. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de episódios em que a gente se aprofundou bastante em um caso só, né? E deu para conhecer bastante os personagens dessa história e conhecer bastante a própria Inge também. Então, para contrabalancear esse tempo todo que a gente passou conhecendo uma pessoa, conhecendo uma vítima, né, de um crime não solucionado, a gente vai dar um giro de 180 graus. E dessa vez a gente vai falar de um caso em que a gente não conhece absolutamente nada sobre a vítima. A gente não sabe nem mesmo o nome dela. Olha só, Alexandre. Pelo título do episódio, já dá pra ver o que vem por aí. Mas antes, Marcela, eu queria falar uma coisa interessante, que é o seguinte, existe uma coisa chamada audiência rotativa. Chamada o quê? Audiência rotativa, que são pessoas novas que vão chegando, né? Sim. E conhecem a gente e tal. E eu acho que é bom a gente lembrar, né, de vez em quando, que esse nosso podcast é um podcast de mistérios / crimes não solucionados. Sim. Então, não é para as pessoas ficarem surpresas de não ter uma resolução no final. Apesar de não estar no nome, é o que a gente gosta de falar sobre e ficar elucubrando o que aconteceu, né? Uhum. E eu acho que a solução, no final... tá no seu coração. Era o que eu ia falar. Olha! Não com essas palavras, mas exatamente isso. Você decide, né? Então, se você ouviu um caso e que tem vários suspeitos, ou que não tem suspeitos, ou só tem um suspeito, mas muita gente jura que não foi ele, você pode decidir se foi ele, se não foi ele. Não tô nem falando em relação ao caso da Inge Lotz, tô falando geral. Em geral. Porque, como eu falei, muita gente tá caindo de paraquedas. Eu acho que tem algum vídeo do Brian Schaefer no TikTok que alguém indicou nos comentários e vem parar no nosso podcast. Olha só. E ninguém me manda esse vídeo pra saber qual é. Eu não sabia, não. Tem muita gente chegando pelo episódio do Brian Schaefer ultimamente. E, então, assim, fica só aquele aviso, né? Que esse é um podcast de crimes não solucionados. Porque é o que eu e a Marcela gostamos de discutir e falar sobre. Sim, a gente gosta do mistério. Então eu tô só relembrando isso porque é aquilo. No próprio episódio, nos comentários do episódio da Inge, pessoas falando, parece que não vai ter solução. Gente, nunca tem, sabe? Sim. Então, bem-vindos vocês que estão surpresos com isso. Espero que gostem e continuem por aqui. E o outro recado que eu tenho que falar, que também é muito importante, é que esse podcast não é nada sem os nossos queridíssimos apoiadores, que são quem paga nós, quem paga as contas e quem faz a gente feliz pra gente fazer eles felizes. Entendeu? Entendi. Essa cara tá engraçada. Então, se você quiser se tornar um apoiador, fazer a gente feliz pra fazer vocês felizes, dá uma olhada lá como faz, entra no site da Aurelo, entra no site do Apoia-se e, como eu falei, ajuda bastante a manter esse projeto do jeito que tá, com episódios semanais e tudo mais. Certo, Marcelo? Com certeza. E eu acho que agora sim, me conta a história do esqueleto. O esqueleto do Riacho King Parrot. Não é qualquer esqueleto, não é o esqueleto do He-Man. Para Alf Sutter, 6 de abril de 1954, parecia que seria uma terça-feira como qualquer outra.
O Alf era um lavrador que vivia e trabalhava perto da pequena cidade de Strath Creek, em Victoria, na Austrália. Ele passou a maior parte do dia arando um pedaço de terra ao lado de outros 2 homens. Era um trabalho que dava muita sede, e por volta das 15 horas ele desceu até o riacho King Parrot, que corria ao longo do terreno para encher uma lata de água. E nas margens do riacho, ele notou algo incomum: um pedaço de pano podre saindo do chão. Quando Alf inspecionou mais de perto aquele pano, ele ficou horrorizado ao perceber que ele vinha de uma blusa e que tinha um pedaço de osso saindo dele. Olhando ao redor, ele também notou a parte inferior de uma dentadura e uma coleção de ossos. Ele chamou os homens com quem trabalhava, que confirmaram que ele havia descoberto os restos de um corpo humano. A polícia foi chamada ao local e um grupo de agentes do Departamento de Investigação Criminal foi rapidamente enviado de Melbourne, a capital vitoriana, que ficava a pouco menos de 100 quilômetros de distância. Eles escavaram e encontraram o esqueleto de uma mulher que foi enterrada na margem do riacho King Parrot. A dentadura da parte inferior da boca da mulher, que o Alf tinha encontrado, estava a cerca de meio metro do corpo. Parte do crânio da mulher estava solta a seus pés, enquanto outro grande fragmento de crânio estava enterrado na margem do riacho, a cerca de 6 metros de distância dos restos mortais. O esqueleto estava quase completo, e extensas buscas no riacho e nas suas margens revelaram uma variedade de pedaços menores, como ossos de dedos das mãos e dos pés, bem como alguns restos que foram chamados de tecido corporal. Apenas uma parte do crânio, a dentadura dos dentes superiores da mulher, a parte superior do seu maxilar e parte do osso externo nunca foram recuperados. O riacho de King Parrot é há muito tempo um local conhecido pela pesca de trutas. Ele começa no Parque Nacional King Lake, fluindo para o norte, passando pelas cidades de Flowerdale, Strath Creek e Kerrisdale, onde ele se junta ao rio Goulburn, após uma viagem de cerca de 50 quilômetros. O corpo da mulher foi encontrado em uma curva do riacho, alguns quilômetros a nordeste de Strath Creek, conforme mostrado num diagrama de um jornal da época, lá de 54, e que eu vou postar para vocês nas nossas redes sociais. O local da descoberta do esqueleto da mulher era bastante remoto, estando a mais de 1 quilômetro de distância da casa de fazenda mais próxima. Na verdade, o esqueleto poderia nunca nem ter sido descoberto se não fosse por uma série de grandes inundações durante o mês de setembro anterior, que destruíram quase 3 metros de solo das margens do riacho King Parrot. Embora tenham revelado o local de descanso do corpo, essas enchentes também geraram confusão sobre detalhes importantes durante a investigação inicial. Por exemplo, os restos mortais foram descobertos tão perto de uma coelheira abandonada que a polícia inicialmente acreditou que o corpo da mulher tinha sido empurrado para dentro dela. Peraí, o quê? Uma coelheira. O que é uma armadilha de coelho, sabe? Ah, tá. Tipo, existem 2 tipos de coelheira. Existe uma coelheira que é tipo um viveiro onde você bota os coelhos. E existe a coelheira que é dentro do solo, onde tem os túneizinhos por onde os coelhos passam e se reproduzem e tal, entende? Tipo tocas de coelho. Natural? Natural. Ah, tá. E é esse o caso da coelheira que eu mencionei aqui. Eram túneis, né? Tipo, feitos pelos coelhos, entendeu? Uhum. Eram tocas de coelho mesmo. Entendi. Naturais, onde o corpo podia... Uma parte do corpo estava meio que alojada, entendeu? Uhum. Mas essa teoria foi posteriormente desmentida, uma vez que o corpo da mulher foi enterrado a quase 2 metros de profundidade, numa camada de sedimentos, enquanto a profundidade da coelheira era inferior a 1 metro de profundidade. O posicionamento do crânio da mulher em relação ao seu corpo
também fez os investigadores especularem que ela havia sido decapitada, mas a falta de danos em suas vértebras os levou a concluir que o fragmento de crânio encontrado a alguma distância do seu corpo foi simplesmente levado para lá pelo fluxo do riacho. Os relatórios iniciais indicaram que os restos mortais encontrados nas margens do riacho King Parrot pertenciam a uma mulher de idade indeterminada, que havia morrido cerca de 6 anos antes. À medida que as investigações prosseguiam, a polícia aperfeiçoou as suas estimativas sobre a idade da mulher e a época da sua morte, determinando que ela tinha entre 40 e 50 anos e estava morta há pelo menos 2 anos. A mulher foi descrita de uma forma um pouco cruel por um jornal da época, que disse que ela era uma mulher de meia-idade, baixa e atarracada, com outras fontes descrevendo-a como muito bem constituída ou inclinada para o lado pesado. Era um jeito de dizer que ela devia ser meio cheinha. Mas como você determina se a pessoa era gorda ou magra a partir do esqueleto dela, eu não sei, né? Afinal, o esqueleto de todo mundo é igual. Nós somos só sacos de ossos. Daí para você dizer se uma pessoa era gorda ou magra, já é acho que um pulo muito grande. Eu não sei o quanto é real, mas eu assisti bastante Bones, que é uma série de ficção. Uhum. E naquela série, a Bones saberia dizer se uma pessoa... Só de olhar? Acho que só de olhar. E o que ela fazia da vida, sabe? Porra! Se ela trabalhava muito com a mão, se ela trabalhava muito com o pé, se ela era atleta, sei lá. Mas como eu falei, era uma série de ficção, eu não sei o quanto que é de verdade. Ok. Infelizmente, o fato da sua dentadura superior e do seu maxilar nunca terem sido encontrados impediu qualquer tentativa de reconstrução facial. A mulher tinha uma ligeira curvatura na parte superior da coluna, o que provavelmente causava dor nas costas. Ela também tinha uma clavícula esquerda um pouco mais proeminente do que o normal. Essas características físicas eram pistas valiosas, pois acreditava-se que a mulher provavelmente teria reclamado das dores causadas por essas características e teria procurado atendimento médico para elas. A mulher usava várias peças de roupa e, inclusive, itens de lã estavam fortemente decompostos, mas os tecidos artificiais estavam relativamente bem preservados. Eu vou citar a lista, das roupas que a mulher estava usando. Uma blusa de crepe branca ou creme de manga curta, com um pequeno bolso na região do peito, 3 botões na frente e gola alta. Uma saia de tweed com estampa xadrez e um zíper de 20 centímetros marcado como Made in Australia, que estava fechado até a metade. A saia estava tão decomposta que apenas fragmentos dela foram descobertos. A cor foi inicialmente considerada verde e dourada ou verde e branco, mas testes de laboratório revelaram que era originalmente turquesa e branca. 5 dentes extras do zíper, que provavelmente vieram da saia, foram retirados do solo circundante. A mulher também usava uma jaqueta caqui ou marrom, descrita de várias maneiras como uma jaqueta de serviço ou jaqueta do exército. Ela também usava sapatos caros de cor amarelo claro, feitos de couro de qualidade. Esses sapatos já estavam muito degradados e apenas uma lingueta e o forro interior foram recuperados intactos. E por último, ela usava ainda diversas peças de roupa íntima de rayon, incluindo uma camiseta com alças e debrum de renda, calcinha com elástico na cintura e renda nas pernas, e fragmentos de sutiã com um elástico nas costas, 2 fechos de gancho e reforços elásticos nas laterais. As peças de roupa que sobreviveram intactas o suficiente para que os tamanhos fossem estimados eram equivalentes ao tamanho 12 de uma mulher americana moderna, que, se a gente for falar em termos de PMG, seria entre o G e o GG. A busca policial no riacho King Parrot foi massiva e meticulosa, mesmo para os padrões modernos.
O processo de busca foi levado muito a sério e figuras importantes não hesitaram em sujar as mãos. O chefe da Divisão de Investigação Criminal esteve no local desde o primeiro dia da investigação, sendo a primeira vez em muitos anos que ele desempenhou um papel ativo nas buscas do local de um crime. No dia da descoberta do corpo, um patologista do governo vasculhou o leito do riacho com botas de borracha por mais de 2 horas até escurecer. Apesar do local remoto, a polícia conseguiu trazer uma escavadeira para limpar a vegetação do local e escavar as margens do riacho. Inúmeros sacos de terra foram retirados do local e levados à sede da polícia, onde foram peneirados em busca de restos de roupas e outras possíveis pistas. As buscas na vegetação rasteira remanescente levaram à recuperação de um grande número de garrafas vazias no local, enquanto rochas e terra nas proximidades foram testadas em busca de manchas de sangue. Uma tela de arame foi esticada ao longo do riacho, cerca de 15 metros de onde o esqueleto foi encontrado, levando à recuperação de fragmentos ósseos que se acreditava serem ossos do pé da mulher. Durante a investigação forense no local, que durou meses, o fluxo do riacho King Parrot foi desviado e o próprio riacho foi dragado muitas vezes, com ferros de arrasto e também com um eletroímã. A polícia utilizou as técnicas forenses mais avançadas à sua disposição para analisar as provas recolhidas. Os ossos da mulher foram radiografados em busca de fraturas ou marcas de bala e raspagens ósseas foram testadas em busca de venenos. Luz ultravioleta e inspeção microscópica foram usadas para procurar nas roupas recuperadas a marca registrada ou o número comercial de um fabricante, bem como quaisquer manchas de sangue. Os restos de roupas ainda foram levados para armazéns em Geelong, uma cidade com uma rica história de produção têxtil, para tentar identificar quem os fabricava e vendia. Especialistas na fabricação de peças de vestuário de lã também foram contatados para tentar identificar como os materiais foram construídos e rastreá-los até as fábricas de lã locais. Quase assim que a polícia chegou ao local onde a mulher foi encontrada, o mesmo aconteceu com a mídia. Nos meses seguintes, centenas de artigos foram escritos para um público ávido que ficou intrigado com o mistério de como os restos mortais da mulher foram parar na margem do riacho. As reportagens eram distribuídas nacionalmente, de modo que leitores de cantos distantes da Austrália, tão remotos quanto as cidades mineiras de Kalgoorlie e Broken Hill, por exemplo, também acompanhavam a saga. Apesar desse caso ter sido basicamente esquecido hoje em dia, essa riqueza de reportagens jornalísticas nos deu um nível surpreendente de conhecimento da investigação 7 décadas após o fato, incluindo até as imagens que eu vou postar depois para vocês. E o que mais deixou o público intrigado foi a escassez de pistas. O caso foi rapidamente considerado como o quebra-cabeça de assassinato mais complicado já enfrentado pela polícia de Victoria. Apesar da grande visibilidade do caso do esqueleto da mulher misteriosa no riacho e do reconhecimento da dificuldade da investigação pela polícia, os oficiais permaneceram otimistas, declarando com confiança que o caso seria resolvido. Afinal de contas, a pessoa que causou a morte teve vários anos de vantagem sobre nós, mas tenho certeza de que sua sorte irá falhar a longo prazo. Foi o que disse um dos policiais numa declaração à imprensa. Mal sabia ele que ele estava completamente errado, porque já se passaram 70 anos e a gente ainda não sabe quem era a mulher e quem a matou. A parte inferior da dentadura da mulher estava em terra solta, junto aos restos mortais dela, como vocês já sabem. Essa foi uma das primeiras pistas que alertaram os lavradores que a encontraram para o fato deles terem se deparado com um corpo humano.
Embora tal descoberta possa inicialmente parecer uma grande pista, rapidamente se tornou evidente que ter apenas a dentadura dos dentes de baixo da mulher não dava à polícia boas chances de a identificar. Nas palavras de um especialista, uma prótese inferior não proporcionava nenhuma das características distintivas de uma prótese superior. Outro importante cirurgião dentista disse que seria uma chance em 1 milhão se a mulher pudesse ser identificada apenas através da prótese inferior. Mesmo assim, a polícia começou a trabalhar na divulgação de informações sobre a prótese inferior o mais amplamente possível. Fotografias circulavam na mídia caso houvesse características distintivas, como tipo de material ou disposição dos dentes. As mesmas fotografias também foram enviadas ao Conselho Odontológico, que as distribuiu a dentistas em Victoria e outras regiões da Austrália, com um pedido de relatórios sobre qualquer falha ou característica incomum que pudesse ajudar a identificar a proprietária daquela dentadura. Mais de 30 dentistas ligaram para os investigadores depois de verem as fotos. Alguns disseram à polícia que fizeram dentaduras com material semelhante, enquanto outros pediram para ver a dentadura pessoalmente e pensaram que o trabalho poderia ter sido deles. Infelizmente, a foto inicial distribuída não era de grande qualidade, tanto que muitos pensavam que a prótese continha 15 dentes, 3 molares de um lado e 2 do outro, o que seria muito incomum. Mas a inspeção posterior feita na dentadura mostrou que havia apenas 14 dentes, que é um número normal que uma pessoa tem se a gente não contar os dentes de siso. Se a gente incluir os sisos, cada pessoa tem 16 dentes embaixo e 16 em cima. No fim das contas, havia algumas características incomuns na prótese dentária, tanto no que diz respeito ao seu formato quanto à sua fabricação. As impressões na base da prótese indicavam que os dentes naturais do maxilar inferior da mulher foram provavelmente extraídos em 2 lotes, e a placa da prótese foi confeccionada e encaixada logo após a última extração. Na sua primeira visita ao dentista, a mulher tinha cerca de 7 dentes naturais restantes no maxilar inferior, e estes teriam sido removidos ao longo de várias consultas. O restante dos dentes já havia sido removido muito antes dessa época, pois as gengivas estavam bem assentadas. A remoção dos dentes provavelmente ocorreu de 4 a 8 semanas antes da moldagem da prótese dentária da mulher. No que diz respeito à fabricação da prótese, muitos dos dentistas que escreveram depois de verem as fotos da prótese pensavam que ela havia sido feita por um dentista da velha escola. A dentadura era bem feita, mas os dentistas já não faziam mais próteses daquela forma há anos. Ela era feita de materiais relativamente baratos, mais comumente vistos antes da Segunda Guerra Mundial, e acreditava-se que isso era um indício de que a mulher estava numa situação precária quando a adquiriu. Além disso, os dentes da prótese foram retificados à mão, indicando que ela foi feita por um dentista de pequena escala ou por um técnico em prótese dentária com equipamento de baixa qualidade. Relatos iniciais afirmavam que a placa de acrílico da prótese estava bem gasta, mas artigos posteriores parecem contradizer isso, afirmando que a prótese estava em excelentes condições. Especialistas em odontologia afirmaram que a sua limpeza mostrava que ela não era usada com frequência e podia ter sido adquirida apenas recentemente pela mulher, pouco antes da sua morte. Também não havia acúmulo de tártaro ou nicotina na dentadura, sugerindo que a mulher não fumava. Como observação adicional a essa pista, a polícia estava desesperada para localizar a prótese superior da mulher. As razões para isso eram 2. Não só a prótese superior seria mais útil como elemento de identificação do que a prótese inferior, mas ter ambos os conjuntos de próteses daria uma ideia da forma do queixo da mulher.
e permitiria uma reconstrução mais precisa do queixo e do rosto dela. Embora os investigadores tenham mencionado várias vezes a sua intenção de fazer um manequim sem cabeça ou um retrato colorido da mulher com base nas suas roupas e ossos para circulação na polícia e nos jornais da Austrália e Nova Zelândia, isso nunca aconteceu. Apesar da esqueletização dos restos mortais da mulher e da estimativa de que pelo menos 2 anos se passaram desde a sua morte no momento em que ela foi encontrada, a polícia estava ansiosa para localizar quaisquer amostras de cabelo desde o início da investigação. A razão para isso é que eles queriam testar as amostras de cabelo para ver se a mulher havia sido envenenada. Afinal, a causa da morte dela não era óbvia, pelo menos não ali nos estágios iniciais da investigação. E após várias semanas de investigação, a polícia teve o seu desejo realizado da forma mais horrível que se pode imaginar. Um couro cabeludo foi encontrado a 800 metros do local onde estava o esqueleto, tendo se separado completamente do crânio da mulher, como se tivesse sido arrancado num puxão só o couro cabeludo inteiro. Ok. Escalpelada? O cabelo nesse couro cabeludo era castanho claro, com apenas alguns fios grisalhos, e tinha cerca de 19 centímetros de comprimento. A polícia pretendia testar se o cabelo tinha sido tingido ou se a mulher fazia algum outro tipo de química, como permanente, por exemplo. Mas os resultados desses testes nunca foram divulgados publicamente. O couro cabeludo foi encontrado preso entre outros detritos da enchente, sob uma pequena árvore na margem do riacho, que estava bem longe do nível da água e parecia estar lá há cerca de 2 anos. Teria levado algum tempo para o couro cabeludo se decompor o suficiente para ele se separar por inteiro do corpo, indicando que algum tempo pode ter se passado entre a morte da mulher e a jornada do seu corpo rio abaixo, carregado pelas águas da enchente. Essas informações sobre a amostra de cabelo foram muito úteis para descartar algumas teorias sobre como a mulher havia morrido. A investigação forense revelou que a mulher usava diversas peças de roupa no momento da sua morte, A blusa de crepe, a saia de tweed, jaqueta, camiseta, calcinha e sutiã. O peso das roupas, especialmente da saia e da jaqueta, levou a polícia a acreditar que a mulher morreu no inverno. Afinal, o clima australiano é geralmente quente demais para usar esse tipo de roupa fora do inverno. Combinando isso com uma estimativa de há quanto tempo a mulher estava morta, a polícia supôs que ela morreu no inverno de 1951 ou 1952. Durante algum tempo, a polícia ficou perplexa com a causa da morte da mulher. Não havia nenhum sinal revelador de um ferimento específico que pudesse tê-la matado, e não havia vestígios de manchas de sangue em nenhuma das suas roupas. Na verdade, durante as fases iniciais da investigação, a possibilidade de um afogamento acidental não pôde ser excluída de forma conclusiva. No entanto, a revelação mais sensacional do caso veio 15 dias depois do corpo ser encontrado. A mulher havia sido morta a tiros com uma espingarda. Embora a polícia obviamente não tivesse um arsenal moderno de ferramentas forenses à sua disposição, a investigação das provas do local foi impressionantemente meticulosa. Ao radiografar as partes disponíveis do maxilar inferior da mulher, o patologista encontrou um único pedaço de uma bala calibre número 10 embutido nele. Esse tiro era tão pequeno que não era visível a olho nu, e era difícil distinguir das pedras e das outras substâncias que estavam incrustadas nos ossos do esqueleto. Uma análise cuidadosa dos vários sacos de terra retirados da cena do crime revelou mais 14 projéteis de bala na sujeira ao redor do corpo da mulher. Alguns deles estavam intactos, enquanto outros estavam amassados, como se tivessem atingido um osso.
Acredita-se que os projéteis soltos estavam no corpo da mulher, mas foram parar na terra enquanto ela se decompunha. Não houve evidências de que a mulher tenha sido baleada no local onde ela foi encontrada. A polícia procurou ao redor de todo o riacho King Parrot por uma caixa de cartucho ou sua tampa de metal, mas nada foi encontrado. Combinando informações de reportagens de jornais e algumas pesquisas no Google, eu vi que o calibre de número 10 é um dos menores calibres que existem. Cada bala ou chumbinho tem apenas 1,8 milímetros de diâmetro. Ele também é conhecido como tiro de pássaro, pois é tradicionalmente usado para atirar em pequenas aves de caça. Com essa prova definitiva sobre como a mulher morreu, o patologista da polícia ofereceu uma tentativa de reconstrução do assassinato. Apesar do grande número de projéteis recuperados, ele acreditava que a mulher havia levado apenas 1 ou 2 tiros no rosto e no peito a queima-roupa. Isso aparentemente destruiu o maxilar superior e o céu da boca dela, explicando por que os restos da sua estrutura facial estavam incompletos e sua dentadura superior estava faltando. Por outro lado, a falta de danos causados por projéteis na dentadura inferior da mulher sugeria que ela raramente a usava e podia até estar com ela no bolso no momento do assassinato. Uma das evidências potenciais mais tentadoras no caso do esqueleto da mulher do riacho King Parrot apareceu em algumas breves reportagens de jornais datadas de cerca de 1 mês após a descoberta do corpo. Após um apelo ao público por itens encontrados na área que poderiam ter pertencido àquela mulher, uma jovem casada que morava na cidade vizinha de Seymour contatou a polícia. Ela relatou que cerca de 2 ou 3 anos antes havia encontrado uma bolsa a apenas 400 metros do local onde o esqueleto da mulher foi encontrado. A bolsa continha uma prótese dentária superior, bem como um pouco de dinheiro e alguns documentos particulares. A mulher achava que ainda devia ter aquela bolsa guardada, e quando a matéria foi publicada, ela estava prestes a ser interrogada pelos investigadores. No entanto, nada mais foi partilhado sobre essa descoberta, e nós não temos como saber se a mulher ainda tinha aquela bolsa guardada ou se já tinha se desfeito dela, ou se simplesmente se revelou irrelevante para o caso. De qualquer forma, a ideia de que uma pista com tanto potencial aparentemente não levou a lugar nenhum deve ter sido profundamente frustrante para os investigadores. Com base na revisão das evidências desse caso, nós podemos tirar 2 conclusões importantes que não eram evidentes nas fases iniciais da investigação. Em primeiro lugar, a morte da mulher não foi um acidente inocente. Ela foi vítima de um homicídio particularmente horrível que envolveu um tiro no rosto. Em segundo lugar, o local onde o couro cabeludo da mulher foi encontrado, bem como as teorias sobre como seu corpo foi parar na margem do riacho, apontam contra o fato dela ter sido enterrada pelo seu assassino no local onde ela foi encontrada. Em vez disso, parece mais provável que o seu corpo tenha sido descartado rio acima e flutuado até o local do seu descanso final, quando o riacho King Parrot inundou. Descartada que você diz, não Jogado, foi largado, enterrada, né? Não, foi só largado naquele lugar, né? Uma das primeiras linhas de investigação seguidas pelos policiais foi se os restos mortais da mulher correspondiam à descrição de alguma pessoa desaparecida. No início da investigação, os arquivos de 111 mulheres dadas como desaparecidas entre 1947 e 1950 foram listados como possíveis correspondências com aqueles restos mortais. Em agosto de 1954, 4 meses após a descoberta do esqueleto, o número de mulheres investigadas como possíveis combinações ultrapassava 200.
Uma característica digna de nota desses esforços é o número de mulheres ainda listadas como desaparecidas que foram encontradas vivas durante a investigação desse caso. A detetive Grace Brebner, a única detetive mulher de Victoria na época, foi chamada para ajudar na localização de mulheres desaparecidas. Nos primeiros 12 casos abertos de pessoas desaparecidas que a polícia acompanhou, 6 das mulheres já haviam voltado para casa. 5 dias após a descoberta dos restos mortais da mulher misteriosa, mais de 100 arquivos de casos de pessoas desaparecidas foram considerados compatíveis e mais de 20 mulheres que ainda estavam listadas como desaparecidas foram localizadas. Em poucos meses, a detetive Grace Brebner e sua equipe já haviam rastreado mais de 60 mulheres desaparecidas, muitas das quais ainda viviam em várias partes de Victoria, apesar de há muito serem consideradas mortas por seus parentes. No entanto, apesar da ampla publicidade, dos pedidos de informação por parte da polícia e da elevada taxa de casos encerrados de pessoas desaparecidas que resultaram dessa investigação, isso não ajudou a resolver esse caso. Nenhuma mulher da área de Broadford, a região onde o esqueleto foi encontrado, tinha sido dada como desaparecida, e nenhum morador local se apresentou para fazer uma denúncia. Em última análise, a polícia acreditou que era mais do que provável que essa mulher nunca tivesse sido dada como desaparecida. As tentativas de comparar os restos mortais da mulher com casos conhecidos de pessoas desaparecidas destacam o quanto as atitudes públicas e os procedimentos policiais em relação a pessoas desaparecidas mudaram desde a década de 50. O fato de muitas mulheres listadas como desaparecidas há muito tempo nos registros policiais já terem retornado para casa indicava uma falta de acompanhamento de rotina. Então, talvez a nomeação da detetive Brebner para o caso tenha ocorrido porque os detetives do sexo masculino consideravam que a tarefa de rastrear mulheres desaparecidas era inferior, sabe? Não era digna deles. Por outro lado, talvez a detetive Brebner tenha tido tanto sucesso na sua tarefa porque as mulheres que desapareceram intencionalmente para escapar da violência doméstica, por exemplo, se sentiram mais confortáveis conversando com ela do que com policiais do sexo masculino, o que é perfeitamente compreensível. Uma das principais razões pelas quais o caso do esqueleto do riacho de King Parrot capturou pela primeira vez a imaginação do público foi que a polícia inicialmente acreditou que o corpo pertencia à senhora Phyllis Page. A Phyllis era uma mulher cujo marido recém-casado havia sido condenado por seu assassinato em um julgamento sensacional. Esse caso supostamente fez história legal como a primeira condenação bem-sucedida de um assassinato sem corpo na Austrália, já que nenhum dos restos mortais da vítima foi encontrado. Nenhum vestígio da Phyllis Page foi detectado depois que ela partiu em sua lua de mel em fevereiro de 1950. Caraca, sumiu na lua de mel. A Phyllis Page era de Blacktown, um subúrbio de Sydney, e ela era uma viúva de meia-idade quando conheceu o Lionel Thomas. O Lionel tinha um extenso histórico criminal que começou em Victoria em 1931. Entre inúmeros outros crimes, ele foi julgado por assassinato em nada menos do que 4 ocasiões. E uma vez cumpriu 4 anos de prisão por cegar um homem com pimenta em King's Cross, um bairro então decadente do centro da cidade de Sydney, e roubou-lhe 650 libras, que equivalem aproximadamente a $40.000 australianos hoje em dia. Era muito dinheiro para aquela época. O Lionel conheceu e cortejou a Phyllis sob o nome falso de Fred Stephens,
prometendo se casar com ela e finalmente persuadindo-a a transferir bens no valor de mais de 2.000 libras para o nome dele. Essas 2.000 libras hoje em dia são equivalentes a 123 mil dólares australianos. A Phyllis Page e o Lionel Thomas partiram de Blacktown para a viagem de lua de mel em 2 de fevereiro de 1950, viajando numa van. Eles pegaram a estrada costeira até chegar ao Eden, na costa de Nova Gales do Sul, onde se acredita que o Lionel atirou na Phyllis por volta de 19 de fevereiro, antes de jogar o seu corpo num riacho inundado. O desaparecimento da Phyllis foi logo notado pelos seus filhos, que pararam de receber cartas dela para atualizá-los sobre a sua viagem. O que se seguiu foi uma meticulosa investigação policial que rastreou o Lionel através de vários estados, reunindo os seus movimentos e criando uma cadeia de provas circunstanciais que era completa em todos os detalhes. Esse processo foi tão árduo que, após o término, um dos investigadores principais se aposentou permanentemente da força policial, esgotado pelo estresse da experiência. O Lionel Thomas acabou sendo preso a milhares de quilômetros de distância, na Austrália Ocidental, pouco antes de celebrar o seu planejado casamento com outra mulher. Apesar da ausência do corpo da Phyllis Page e de outras evidências físicas, o Lionel foi considerado culpado pelo assassinato dela e condenado à prisão perpétua. Ele cometeu suicídio na penitenciária de Long Bay, em Sydney, em 1951. No início, a Phyllis Page foi considerada uma possível combinação para aquele esqueleto do riacho de King Parrot. Ela tinha cerca de 50 anos, media 1,60 m e tinha cabelo castanho. E ela usava principalmente roupas sob medida e de boa qualidade, e suas dentaduras superiores e inferiores tinham sido feitas por um dentista de Parramatta cerca de 15 anos antes. Impressionante como naquela época tanta gente usava dentadura, né? Acho que não tratava o dente, só arrancava. Não, só arrancava fora e pronto, acabou. Toma essa dentadura aqui para você usar. Os investigadores de Melbourne rapidamente pediram a seus colegas de Sydney detalhes sobre o que a Phyllis estava vestindo quando foi vista pela última vez e detalhes sobre as suas dentaduras. Embora o técnico dentário que fez a dentadura da Phyllis tivesse morrido 5 anos antes, estavam em andamento preparativos para que amostras das roupas da mulher fossem enviadas a Sydney, para que a filha da Phyllis as examinasse. No entanto, essa teoria foi desbancada rapidamente, já que muitas coisas sobre a potencial correspondência das duas mulheres não faziam sentido. Por exemplo, o esqueleto foi encontrado vestindo roupas de inverno, mas a Phyllis Page desapareceu no verão. Há também uma distância de mais de 600 quilômetros entre o riacho King Parrot e Eden, onde a Phyllis desapareceu, e nenhuma hidrovia conecta os dois locais. O extenso rastreamento dos movimentos do Lionel Thomas após o assassinato pela polícia nunca o colocou em qualquer lugar perto do riacho King Parrot. Então, não está claro como ou por que o corpo da Phyllis teria ido parar naquele local. Deixando de lado as especulações entusiásticas da mídia da época, essa conexão com outra famosa história de crime real australiana é apenas uma nota de rodapé intrigante na história do esqueleto da mulher do riacho de King Parrot. Agora chegou a hora preferida de vocês, né? Da gente examinar uma série de teorias que foram levantadas sobre a identidade e o destino da mulher ao longo da investigação. Os jornais especularam originalmente que a morte da mulher poderia ter sido um afogamento acidental, com seus restos mortais sendo enterrados na curva do riacho onde ela foi encontrada pelo acúmulo gradual de lodo. Se fosse verdade, isso deixaria em aberto a causa da morte da mulher. Mas 2 sinais apontam para longe dessa teoria, de que o tiro teria sido dado no local depois que a mulher foi enterrada ali.
porque uma das poucas coisas que a gente sabe sobre essa mulher foi que ela levou tiros. Em primeiro lugar, se o tiro foi dado devido à caça na região, por que não havia mais evidências disso? A busca do solo foi realizada com um cuidado incrível. Barril após barril de solo do local foi peneirado manualmente. Cartuchos e tampas para cartuchos de espingarda nunca foram encontrados no solo, e embora o calibre número 10 contenha aproximadamente 850 projéteis por onça, apenas 14 projéteis foram encontrados no local. Muitas das balas encontradas também estavam amassadas, como se tivessem atingido um objeto duro, como um osso. Esses fatores indicam que o pequeno número de projéteis encontrados no local foram parar ali porque eles caíram do corpo da mulher durante a decomposição. Em segundo lugar, um tiro de espingarda correspondeu ao padrão de dano ao crânio da mulher, que destruiu seu maxilar superior. Apesar da confusão inicial sobre a causa da morte, os especialistas forenses concordam que o ferimento teria sido resultado de 1 ou 2 tiros de espingarda. Lendo nas entrelinhas, parece que o tamanho muito pequeno do tiro foi o que dificultou na identificação do dano causado pela arma de fogo, e não um padrão de ferimento que não se assemelhava ao causado por um tiro de espingarda. Já que está basicamente confirmado que a mulher morreu em consequência de um ferimento à bala, a morte dela então foi atribuída a suicídio ou homicídio. Dado o quão pouco nós sabemos sobre ela, essa questão é impossível de responder oficialmente. Nós só podemos tentar interpretar a informação limitada que nos foi disponibilizada. Mas alguns fatores contextuais parecem apontar contra o suicídio. Por exemplo, o riacho de King Parrot é relativamente remoto ainda hoje, apesar da sua proximidade com Melbourne, e teria sido ainda mais remoto na década de 50. A polícia não entendeu como a mulher poderia ser moradora local, visto que não havia ninguém desaparecido na área. Eles também não acreditavam que ela pudesse ter viajado até aquele lugar para executar um plano de suicídio sem que ninguém se lembrasse da sua chegada. As estações de trem mais próximas, de Broadford e de Kerrisdale, ficavam a uma distância considerável do riacho e não havia relatos de carros abandonados sendo encontrados na área. Como disseram eloquentemente os investigadores, é difícil acreditar que esta mulher se tenha desviado sozinha para este local e aí tenha morrido sem que a sua morte tenha sido questionada por alguém. Uma das primeiras teorias sobre o que aconteceu com a mulher foi que ela foi morta durante um tiroteio ou caça no local onde ela foi encontrada. Uma pista inicial levou os investigadores a acompanharem relatos de festas de caça barulhentas no riacho durante os fins de semana. As pessoas aparentemente acampavam próximo ao local da descoberta do corpo e as festas que eles realizavam eram selvagens. A polícia, inclusive, recuperou um grande número de garrafas vazias de cerveja e vinho na área durante a investigação do local. Os proprietários daquelas terras claramente não estavam satisfeitos com esses acontecimentos. 4 anos antes da descoberta dos restos mortais, uma cerca já havia sido colocada ao longo da propriedade, a cerca de 9 metros do riacho, exatamente para desencorajar essas pessoas. E desde então, muito poucas pessoas acampavam perto do local onde o esqueleto foi encontrado. Mas é aquilo, a gente sabe que a mulher morreu há pelo menos 2 anos. A gente não tem um limite de, pode ter sido há 4 anos em uma dessas festas, pode ter sido há 5 anos, entendeu? A polícia inicialmente teorizou que durante uma dessas festas, alguém pegou uma das muitas pedras pesadas próximas e poderia ter matado a mulher com ela. Essa ideia pode ter sido baseada no padrão de danos em seu crânio, mas foi logo descartada quando se concluiu que ela foi assassinada a tiros. De forma mais ampla, essa teoria parece ser inválida porque o couro cabeludo da mulher
foi encontrado rio acima do local, e outras evidências sugerem que ela foi enterrada pelo lodo que se acumulou sobre o seu corpo depois dele ter sido levado pela correnteza até o local, ao invés dela ter sido colocada em uma cova cavada ali. No geral, o fato da mulher ter sido encontrada num local de festa anteriormente conhecido parece nada mais do que uma estranha coincidência. Uma teoria que não é apoiada nem contrariada pelas evidências disponíveis é que a mulher foi morta em Melbourne e levada para a área do riacho King Parrot para se livrarem do corpo. Um artigo proclamou que os detetives tinham certeza de que esse era o caso, mas isso raramente foi mencionado posteriormente. Não há muito mais a dizer sobre essa ideia. Embora nenhuma das provas forenses disponíveis ligue claramente a mulher a Melbourne, também não a liga a nenhum outro lugar. Quando o couro cabeludo da mulher foi encontrado rio acima de seu corpo, o local dessa descoberta foi a apenas 91 metros rio abaixo da ponte de Kerrisdale, perto do riacho Strat. Alguns dos últimos relatos disponíveis sobre o esqueleto da mulher especularam que ela foi morta durante uma discussão num camping que ficava perto da ponte de Kerrisdale. O seu corpo foi então jogado no riacho, onde ficou escondido por escombros, e então as fortes enchentes de inverno o fizeram flutuar rio abaixo, onde ficou preso na árvore de acácia e foi enterrado pelo lodo. As notícias da época estavam repletas de boatos e insinuações vagas. Por exemplo, uma reportagem afirmava que uma mulher com cerca de 30 anos desapareceu da sua casa em Melbourne em 1952 e não foi vista nem se ouviu falar dela desde então. Enquanto outra reportagem proclamava que os detetives vão interrogar um homem cuja esposa está desaparecida há vários anos. No fim das contas, apenas 2 rumores foram detalhados o suficiente para oferecer uma teoria sobre o que realmente aconteceu com a mulher. A primeira dessas histórias foi contada por um motorista de caminhão. No final de 1951, ele deu carona a um homem e uma mulher de Holbrook, em Nova Gales do Sul, até Broadford, em Victoria. Essas cidades estavam localizadas a cerca de 300 quilômetros uma da outra pela rodovia Hume, a principal rota entre Sydney e Melbourne. Broadford é a cidade mais próxima do local de descoberta dos restos mortais da mulher, com uma população de mais de 1.000 habitantes. Esse homem e essa mulher deram ao motorista a impressão de que tinham acabado de ser libertados da prisão. Mas os detetives acreditavam que, se a mulher estivesse na prisão, era improvável que ela tivesse sido dada como desaparecida. A mulher que pegou carona, segundo o caminhoneiro, usava roupas semelhantes às usadas pela mulher morta, mas a sua blusa tinha a gola aberta, enquanto as roupas encontradas no riacho incluíam uma blusa de gola alta. Além disso, não está claro em que época do ano esses eventos ocorreram. Se já fosse verão, seria improvável que a mulher estivesse usando roupas de inverno mais pesadas. A segunda história foi contada por um fazendeiro de Broadford, que disse ter participado de um baile local durante a Páscoa de 1948. A Páscoa desse ano ocorreu entre 26 e 29 de março. No baile, o fazendeiro dançou com uma mulher estranha que parecia à beira da histeria. Ela disse a ele que estava viajando em um caminhão com outra mulher e 2 homens há 10 dias, e durante a noite anterior, os homens haviam matado a outra mulher e a enterrado perto de um riacho. Esse detalhe correspondia às teorias da polícia de que o corpo da mulher foi enterrado nas margens do riacho por um tempo, fazendo com que ela se decompusesse o suficiente para que o seu couro cabeludo se destacasse facilmente, quando a enchente tirou seu corpo da sepultura e o seu cabelo ficou emaranhado nos galhos de um arbusto pendendo sobre o riacho. Por outro lado, essa história não corresponde ao intervalo post-mortem de 2 a 3 anos que a polícia acabou determinando depois, e poderia ser argumentado
se estava frio o suficiente naquela época do ano para justificar as roupas que a mulher foi encontrada vestindo. O verão da Austrália é na mesma época, né, do ano que o verão aqui no Brasil, no hemisfério sul. Então, final de março, geralmente ainda está bem quente. Para a mulher estar usando camiseta com blusa de gola alta, com uma jaqueta, uma saia de lã, sabe? Seria estranho. Eu particularmente acho que a mulher não fazia parte da comunidade local, porque eu não consigo perceber por que razão toda uma comunidade rural em Victoria nos anos 50 se uniria para manter a sua identidade em segredo. É mais provável que ela fosse de outro lugar e nunca tenha sido dada como desaparecida. Ou até tenha sido dada, né, mas bem distante dali e nunca foi associada ao esqueleto. Também não podemos descartar conexões interestaduais. Embora eu não ache que a mulher seja a mesma pessoa que recebeu carona do motorista do caminhão em 1951, o riacho ficava próximo à rodovia Hume, uma das rotas interestaduais mais importantes da Austrália até hoje. Eu não acredito que a mulher tenha morrido em decorrência de um acidente, né? Nem que seja um disparo acidental, sei lá, e também não estou inclinada a acreditar que foi um suicídio. Mas se a mulher foi assassinada, foi um ato premeditado do assassino? Os tiros de calibre 10 são normalmente usados para matar pequenos pássaros e animais nocivos para uma plantação, como coelhos, sabe? E não me parece ser a escolha ideal para matar um ser humano. Se a mulher realmente foi assassinada, eu chutaria que foi um crime passional, cometido com a arma que o assassino tinha em mãos naquele momento, e não um crime premeditado. Isso também seria um indício de que o assassino possivelmente era alguém que costumava caçar ou fazer viagens, sabe, de caça, pesca, essas coisas. Uma das grandes questões nesse caso é que a mulher poderia ter morrido em qualquer lugar e sido jogada no riacho. Havia pouca esperança de encontrar o local do crime ou a arma quando a investigação começou, e essa esperança é inexistente hoje em dia. Embora Melbourne tenha sido proposta como um possível local de assassinato, é impossível avaliar essa ideia usando as evidências disponíveis. No entanto, a ideia de que ela foi morta em um acampamento popular perto de uma ponte é mais intrigante, ainda mais se o som de tiros fosse super normal na área devido às atividades de caça. Ninguém ia estranhar barulho de tiro ali naquela região. Se nós descartarmos a ideia de que a mulher foi enterrada intencionalmente no local onde o corpo foi encontrado, devemos presumir que ela foi levada até lá pelo riacho. No entanto, o fato do couro cabeludo da mulher ter se separado da sua cabeça inteiro quando seu cabelo ficou emaranhado em galhos pendentes indica um nível considerável de decomposição. Será que o corpo dela foi jogado no riacho enquanto estava inundado, resultando em emaranhados de cabelo? Isso poderia ter prendido seu corpo e colocado uma tensão considerável no couro cabeludo, fazendo com que ele se soltasse. Ou será que, como sugeriu um investigador, a mulher foi originalmente enterrada nas margens do riacho rio acima, com o processo de decomposição começando durante o enterro? O corpo pode ter sido posteriormente retirado da sepultura por causa da enchente, que o transportou rio abaixo até o local onde o couro cabeludo se desprendeu. Nós sabemos que a mulher provavelmente morreu durante o inverno, mas a revisão das evidências com técnicas forenses mais modernas poderia nos permitir triangular uma janela de tempo mais precisa. Nós sabemos também que a morte da mulher teria provavelmente ocorrido na época de fortes chuvas e inundações, uma vez que o couro cabeludo foi encontrado nos arbustos bem acima do nível da água. Além disso, os primeiros recortes de jornais mostram que a mulher foi enterrada na margem do riacho, 3 metros acima da altura do nível da água. Identificar quanto tempo levaria para o couro cabeludo se desprender nos diferentes cenários propostos poderia fornecer uma visão mais precisa sobre quando ela morreu. Eu só me pergunto se o acampamento à beira do rio seria acessível se a mulher fosse assassinada durante uma época em que o riacho estava inundado.
né? Será que o acampamento ainda estava ali? Ou será que a inundação foi tão forte que alagou os acampamentos e as pessoas não estavam conseguindo morar naquela área, né? Ou acampar naquela área na época em que a mulher foi assassinada? As roupas da mulher oferecem pistas sobre a sua identidade. Em primeiro lugar, as roupas eram relativamente simples e conservadoras. É difícil imaginá-la indo a festas selvagens nas margens do riacho. Há também sinais contraditórios sobre a sua situação econômica. Os sapatos eram considerados de muito boa qualidade, mas a dentadura foi feita utilizando técnicas ultrapassadas e materiais baratos. Talvez o objeto mais intrigante com o qual ela foi encontrada seja a sua jaqueta caqui, descrita como sendo uma jaqueta de serviço ou jaqueta do exército. Caso se tratasse de fato de um casaco militar, será que isso poderia indicar que a mulher tinha um registro de serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial? Voluntárias do Serviço Nacional Feminino Australiano receberam jaquetas caqui como parte dos seus uniformes. Alternativamente, a mulher também poderia ter adquirido a jaqueta de um militar que havia retornado da guerra. Um outro mistério diz respeito à dentadura da mulher. Por que a dentadura inferior estava intacta, apesar dela ter aparentemente levado um tiro no rosto, enquanto as dentaduras superiores estavam ausentes? Especulou-se que ela carregava a dentadura inferior no bolso do casaco, e a dentadura superior pode ter estado na bolsa que foi encontrada. Se há uma pista sobre a qual eu adoraria saber mais nesse caso, é o que aconteceu com aquela bolsa. Se aqueles documentos privados, né, que a mulher viu ali dentro identificavam a dona da bolsa, poderia ter sido a chave para desvendar todo esse mistério. Mas, aparentemente, pelo menos eu chuto que a mulher já devia ter se livrado da bolsa e de tudo que tinha dentro daquela bolsa quando o corpo foi encontrado. Mas eu acho que a bolsa devia ser daquele esqueleto, sim. Tinha uma dentadura, né, superior dentro da bolsa, que era exatamente o que estava faltando ali. Será que ainda seria possível identificar essa mulher? Há dois aspectos nessa questão. Primeiro, será que alguém vivo ainda se lembraria dela? É incrível como essas coisas, tipo membros de família desaparecidos, sobrevivem durante várias gerações nas histórias orais das famílias. Mas o tempo está se esgotando porque qualquer pessoa que se lembre dela diretamente estaria já envelhecendo. É um resultado improvável, mas relatos históricos de pessoas desaparecidas começaram a surgir em toda a Austrália, com alguns casos até sendo resolvidos nos últimos anos. A minha convicção pessoal é que a mulher foi assassinada em algum lugar da região onde o corpo foi descoberto. Possivelmente ela estava de férias para caçar em outro lugar com um marido ou conhecido, amigos, sei lá, e foi baleada após uma disputa no calor do momento. Seu corpo foi então descartado sobre uma ponte rio acima, ou talvez ao longo das margens do riacho. Possivelmente esse descarte ocorreu enquanto o riacho estava inundado. Levado pelas águas da enchente, o cabelo ficou preso em galhos pendentes e o couro cabeludo se soltou, e o corpo foi depositado na margem do riacho, onde foi enterrado pelo lodo. Finalmente, seu corpo foi revelado ao Alf Sutter por novas inundações que desalojaram a árvore contra a qual ele havia se assentado. Eu reconheço que a plausibilidade dessa teoria depende se você acredita mesmo que a mulher morreu por um ferimento à bala. Porque se ela morreu por outros meios e o tiro acabou dentro e ao redor do seu corpo post-mortem, uma gama muito mais ampla de possibilidades sobre a sua morte está sobre a mesa. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Marona Char. Marona, você sabe exatamente por que esse episódio foi dedicado para você. E todo mundo que tá no grupo dos apoiadores também vai entender por quê, né? Não acho que eu preciso falar mais nada. Precisa, Alexandre? Com certeza não. Inclusive é melhor nem falar. Exatamente.
Se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast, ganhar um agradecimento especial e entrar no grupo e descobrir por que a Marona foi agraciada nesse episódio específico, é só você entrar lá no site do Orelo ou do Apoia-se. O debate sobre a causa da morte não diminui a intriga central do mistério do esqueleto da mulher do riacho de King Pebret. Como é que o seu corpo foi enterrado nas profundezas desse riacho solitário e isolado, encontrado apenas por causa da decisão de um lavrador de fazer uma pausa para beber água? Será que algum dia nós saberemos quem ela é? Eu, sinceramente, duvido bastante. Será que a genealogia genética pode ser usada para determinar a sua identidade? Mesmo que ela não possa ser identificada, pelo menos ela não será esquecida. Afinal, ela ganhou um episódio aqui no Detetive do Sofá. Me encontrem lá nas nossas redes sociais, @Detetive do Sofá, para me dizer o que vocês acharam desse episódio. E se vocês acham que, caso os restos mortais dessa mulher ainda estejam disponíveis por aí, será que a gente consegue descobrir quem ela é? A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.